Amigos do programa Momentos de Reflexão, quarta-feira, 22 de janeiro. E hoje a Igreja celebra a memória de São Vicente, diácono e mártir. Ele nasceu na Espanha no século III, filho de família rural, muito religiosa. Fez parte do grupo dos primeiros diáconos da Igreja, junto com São Lourenço. Foi martirizado no ano 304 em Valência, na Espanha. E nós vamos meditar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, no capítulo 3, os versículos de 1 a 6. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhe: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles não disseram. Jesus, então, olhou ao redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu, e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira de como haveria de matá-lo. Pois bem, irmãos e irmãs, Jesus anunciava o reino de Deus com imensa dedicação, aproximava-se das pessoas, devolvia a liberdade e a dignidade aos oprimidos e escravizados, curava os doentes. Os fariseus não estão preocupados com a prática do bem. O bem, para eles, era unicamente o cumprimento da lei. Não se importavam com a pessoa. Com Jesus é diferente. Para ele, importava e importa a vida, a liberdade e a salvação. E Jesus pergunta no nosso Evangelho de hoje: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? E a pergunta era clara e a resposta também, mas não tiveram a coragem de dar nenhuma resposta. Afinal, os fariseus e doutores da lei tinham suas próprias ideias e não estavam dispostos a abandoná-las. Isso nos ajuda a pensar: se queremos compreender as propostas de Jesus, temos de abandonar as nossas propostas, sobretudo preconceitos e as ideias correntes, e não podemos
impor aos outros o que é de nosso pensamento. Um homem com a mão atrofiada era mal visto naquela sociedade. Pensava-se que era um castigo de Deus e, portanto, era através da religiosidade e da sociedade que era rejeitado. Talvez esse tipo de exclusão era o mais indignificante para Jesus, porque desfigurava o belo e humano rosto de Deus, uma vez que todos nós somos imagens e semelhanças de Deus. Em um gesto de ira e de indignação e de desafio, Jesus mostra como a religião pouco se interessava e se interessa em dispor os corações para servir especialmente aos marginalizados e os vulneráveis e os ameaçados de dificuldades na vida por esse mundo afora. Com isso, Jesus está expondo o maior pecado dos líderes daquela época, ou seja, incapacidade em que o religioso pode incorporar e reduzindo a sua vida a um cumprimento de regras e normas e ritos. A proposta do reino nos pede que cuidemos das pessoas, especialmente as desprezadas, as oprimidas, as esquecidas. Podemos nos perguntar: como podemos dar à vida essa proposta de Jesus? Façamos nossas as palavras do profeta rei Davi. Este teu servo irá lutar e lutemos contra tudo o que marginaliza, exclui e negligencia a vida em todas as suas formas. Pois bem, irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos faz pensar. Quantas justificativas nós muitas vezes procuramos para justificar nossa inércia, nossa mesquinhez, nossa maneira de julgar as outras pessoas. Portanto, vamos pedir a Deus na nossa oração que nos conceda o dom do discernimento, o dom de vivermos como filhos e filhas de Deus, sabendo compreender uns aos outros, aceitando as limitações e falhas uns dos outros, compreendendo que é através da ação de Deus na vida de cada um de nós que recebemos no batismo, é que vamos sermos homens e mulheres segundo o projeto de Deus. Oremos, portanto, pelos nossos irmãos, os enfermos, os que nos pedem orações, os profissionais da saúde, as pessoas vítimas de tanto desprezo e descaso, e pela paz no mundo inteiro. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.